rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia deste sábado, dia 26 de março de 2022. E estamos vivendo a terceira semana, encerrando já a terceira semana do tempo da Quaresma, o tempo de espera, de preparação para a chegada da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde faremos memória a todo o projeto de Deus e o sacrifício de Jesus para resgatar a humanidade das trevas do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo também repouse sobre nós, nos enchendo com seus dons, para que possamos estar a cada dia, a cada passo, mais capacitados para estarmos cumprindo aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Jesus nos ensina. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Neste sábado da terceira semana do tempo da Quaresma, a liturgia nos traz para a nossa reflexão o evangelho que está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, com muita atenção, juntos, ouvirmos o que o evangelho nos relata no dia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este trecho que Lucas nos descreve hoje, do momento de Jesus, nos traz mais um pouco de objetividade da parte de Cristo para com a nossa fé, para com o nosso jeito de agir, para com o nosso jeito de viver no meio da nossa comunidade. No início, o evangelista nos diz que Jesus contou essa parábola para alguns que ali estavam, que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus, de certa maneira, aqui nos deixa o alerta para a nossa reflexão de como estamos valorizando a justiça de Deus em nossa vida e a justiça dos homens em nossa vida. Geralmente, se nós analisarmos a justiça dos homens, ela pende, muitas vezes, pelas suas decisões, pelas suas soluções, em contra com aquilo que Deus nos pede. Muitas vezes nós vemos a justiça dos homens ainda agir no olho por olho, dente por dente, aonde o egoísmo e o próprio ego de cada cidadão
fala mais alto do que o amor e do que a misericórdia que Deus sempre deseja que esteja no coração da humanidade e que Cristo veio mostrar através do seu sacrifício como devemos viver no meio dos nossos irmãos. Quantas vezes nós ouvimos mais a justiça dos homens e agimos porque ela nos é mais conveniente e deixamos a justiça de Deus afastada da nossa vida, nós deixamos a justiça de Deus sem a devida importância que devemos ter ao colocá-la em prática em nossa vida. Então o Evangelho de hoje nos chama, com essa parábola, a olharmos para dentro do nosso coração como anda a nossa atitude em relação à prática da justiça e também como anda o nosso comportamento quando nos colocamos diante de Deus para agradecer, para pedir, para rezarmos. Nós temos nos elevado, nós temos nos glorificados diante de Deus, ou nós temos nos humilhado, nós temos nos reconhecido a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Deus caminhar conosco. Muitas vezes nós achamos que somos autossuficientes e que Deus está ali observando para estar aplaudindo e nos recompensando pelas nossas atitudes. Mas não, Deus quer estar presente na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no testemunho que nós podemos dar de amor e misericórdia ao agirmos com os nossos irmãos. É esta a conversão que nos é chamado e convidado neste dia de hoje a realizarmos em nossa vida. Mudar o nosso jeito e deixar de nos exaltarmos e buscar sempre reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade diante de Deus. Nós vemos ali Jesus comparando aqueles dois homens rezando, né? O ancião, né? O fariseu que estava de pé, ele rezava, né? Agradecendo porque ele não era igual aos outros homens, não era ladrão, não era desonesto, não era adúltero, né? E outras coisas mais, até se comparando àquele cobrador de impostos que ali estava no templo também fazendo as suas orações. Ele ainda se exalta dizendo que eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo da minha renda, né? E o cobrador de impostos, né, que ficou ali à distância, rezava bem quietinho no seu íntimo, dizendo: Senhor, perdoa, tem piedade de mim, porque eu sou pecador, eu sou fraco, eu caio, mas eu confio na sua misericórdia para me levantar. Então, essa é a verdadeira atitude do cristão, ao saber que ele é falho, ao saber que ele pode errar, ao saber que ele pode se enganar nos seus julgamentos e na sua justiça. A justiça de Deus não falha. A justiça de Deus, ela não se muda de opinião. Ela é aquilo que Deus colocou para nós e aquilo que Ele quer que nós vivamos no meio da nossa comunidade. Peçamos a Maria, nossa mãe, que nos auxilie a seguir os seus passos quando ela caminhou com Jesus, obedecendo, observando e colocando tudo aquilo que Jesus ensinava em prática no meio da sua comunidade, para que nós também possamos estar agindo desta maneira e assim estarmos buscando a nossa humilhação diante do pecado, para que Deus nos exalte diante da sua misericórdia, como o Evangelho nos diz. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será elevado no reino dos céus. Amém? Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora, com muita fé e com muita devoção, a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo,
defendei-me com o vosso poder de todos dos inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos despedimos aqui de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia, você que sempre tem nos acompanhado através da nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também através do Facebook. Fiquemos todos com Deus e peçamos que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele derrame sobre nós as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia, um bom e santo sábado e também um bom e santo final de semana.